Shalom, queridos. Graça e paz, boa noite. A paz do Senhor. É muito bom poder estar aqui mais uma vez compartilhando um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. E realmente eu fui muito abençoado no tempo que eu estive no Brave. Para mim foi um momento de alívio. Foi um momento de poder recarregar as forças. Eu saí de lá com uma palavra de que para me relembrar quem eu era no Senhor, que eu era um nobre, que eu era um forte, que eu devia manter minha posição firme. E queria deixar para você que não teve oportunidade de ir, que não perca do ano que vem. Que sem dúvida é um tempo que Deus preparou para falar com a gente, e quem foi muito abençoado, eu tenho certeza. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra curta sobre o cuidado de Deus. Quando o pastor me pediu para ministrar, acho que tem uns 15 dias, 14 dias, se não me falha a memória, eu fiquei pensando no que ministrar, e Deus colocou no meu coração para eu falar sobre o cuidado dele conosco. O cuidado dele com o seu povo, o cuidado dele para com a igreja. E para isso, eu queria te pedir para deixar a sua Bíblia aberta no livro de 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, que é sobre ela que eu vou discorrer um pouco, eu vou falar um pouco essa noite. E essa carta falou muito comigo nesses últimos dias. Falou muito comigo, mas muito mesmo. E eu espero que o Senhor também fale poderosamente no seu coração. Irmãos, a carta do apóstolo Pedro, os comentaristas bíblicos dizem que ela é uma das grandes cartas pastorais. E o intuito dela é animar, é motivar, os seus destinatários, a igreja da Ásia naquela época, e para a gente hoje, nos motivar, como leitores, para nós permanecermos firmes, em meio às coisas ou às situações que vêm e que tentam tirar a gente do prumo, que vem e que tenta desviar a nossa atenção do que realmente deve ser. Então, irmãos, no primeiro capítulo de Pedro, não é esse o texto base, só a título de introdução, tem algumas palavras gregas que eu vou citar aqui, que o apóstolo ele estava direcionando o seu cuidado, o seu pastoreio para a igreja dispersa, para as pessoas que estavam dispersos, para os que estavam exilados, para os que estavam fugidos, para os que foram obrigados a ir para longe da sua casa, e sempre dá aquela vontade de retornar para quem é de fora. Eu mesmo não sou daqui, sou de Belo Horizonte, ou Belzonte, como os irmãos sabem, e de tempo em tempo, pastor, alguém me pergunta assim: você tem vontade de voltar? Aí eu só olho para a pessoa, sorrio e falo assim: é claro, uai. A gente sempre tem saudade. Quando eu estou lá nas férias, o meu filho fala assim: é engraçado, aqui a gente tem aquela sensação de estar no lugar da gente. E eu falo assim: olha, você cresceu aqui, você conheceu aqui. E a gente sempre tem essa. Quando a gente volta nas férias, normalmente em julho, a gente fica com esse saudosismo de lembrar as suas, e a gente até romantiza. Até o trânsito que a gente pega, a gente fala: eu estou em casa, estou mais perto do meu povo. E muitas das vezes não é bom pegar o trânsito. Mas eu abri isso para quê, irmãos? Porque o apóstolo Pedro, ele estava direcionando uma orientação, um norte, para uma parte da igreja que estava debaixo de perseguição. Ali já era uma parte do início, não era a parte mais feroz, mas já era uma parte severa da perseguição contra eles. E aí esse texto, ele foi escrito para
paróicos, né, os exilados, os cristãos da diáspora, né, os que estavam dispersos por várias nações por causa da perseguição, e o Pedro os chama de eclectos, que eles eram os eleitos, lembrando que eles tinham sido chamados, eles haviam sido separados por Deus e que eles não deveriam de esquecer isso jamais. Para quem que Pedro escreveu essa carta? Especificamente para o povo de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Bitínia e por aí vai. Eram vários povos, eram várias cidades que esses irmãos enfrentavam dificuldades e perseguições. Eu até escrevi aqui, sofrimentos e até exclusão social. Por causa de quê? Por causa da fé em Cristo. E eles estavam numa situação difícil. Por isso Pedro fez essa carta. E se fosse para fazer um resumo, irmãos, como introdução para os irmãos, Pedro ensinou para eles que Deus iria consolar esse povo em meio à dor, mesmo passando por situações difíceis. Iria mostrar para eles, olha, Deus continua vocês, então não desanime, seria o primeiro. Um segundo ponto, ele iria relembrá-los da alegria celestial, que mesmo passando sofrimentos e injustiça, eles deveriam relembrar, rememorar que a alegria deles vem do céu, e a nossa também vem, não vem de circunstância, não vem de situações momentâneas, e Pedro estava lembrando a eles nessa carta. Avançando para o terceiro ponto, Pedro estava relembrando que todos nós temos um chamado à santidade, que não é porque estamos passando por problemas ou por dificuldades que nós devemos deixar a caminhada da santificação de lado, nós devemos abrir mão. Pelo contrário, nós devemos continuar. Como é santo aquele que vos chamou, nós devemos, e o povo da Ásia também deveria ser santo em todo o procedimento. Ele continua falando sobre submissão e humildade, lembrando, né, que a grandeza do reino de Deus está em servir. Se você quer ser grande no reino, não seja o primeiro. Estava lembrando lá dos ensinos de Jesus, bem lá para trás, lembrando da humildade, lembrando que a soberba, Deus resiste ao soberbo. E por aí vai, que nós somos peregrinos, que nós não estamos no nosso lugar final, nós estamos aqui de passagem, e por aí vai. Eu não vou continuar. O apóstolo Pedro estava mostrando várias coisas, ensinou várias coisas nesses textos dessa primeira carta. E agora nós vamos abrir no capítulo 5 de 1 Pedro, que é onde eu vou basear todo o restante da ministração. Diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Diz assim: ora, o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. E a Ele seja o poder pelos séculos dos séculos, e todos digam amém. Senhor, nós lançamos a sua palavra nessa noite. Ó Deus, e de nós, de mim eu não tenho nada, Deus, eu tenho a sua palavra, e eu quero pedir ao Senhor que continue a falar conosco por meio dela, que ela possa nos ensinar, nos exortar, nos levantar, nos renovar, nos edificar, ó Deus, e nos fortalecer. Ó Deus, no nome de Jesus, anima e fala com o teu povo nessa noite, renova a tua graça sobre nós, não permita que nenhuma outra voz, que não seja a voz do Espírito Santo de Deus, tenha poder, ó Deus, para agir neste lugar, que somente o teu Espírito Santo possa falar, ó Deus, e nós queremos te ouvir. Fala conosco nesta noite, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Amém e amém. Irmãos, apesar de todas as aflições que nós estamos sujeitos a viver, ou que os cristãos do primeiro século, né, os cristãos perseguidos viviam,
é inegável, ou não podemos de forma nenhuma negar, de que estavam sobre o cuidado de Deus, da mesma forma que hoje, vários anos ou séculos depois, nós também estamos. E por causa disso, eu queria discorrer sobre 5 pontos que esse texto nos ensina, que esse texto nos mostra. E esse texto nos mostra, primeiro, quem Deus é. Deixa, por gentileza, pode deixar o capítulo 10 na tela, por favor. A primeira parte mostra, evidencia quem realmente Deus é. E sabe o que o texto diz? Fala que Ele é o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Imagina, irmãos, um povo que estava sendo perseguido. Um povo que estava perdendo os seus bens. E eles estavam sendo perseguidos e perdendo os seus bens por causa do nome de Jesus. Havia injustiça, eles estavam sendo caluniados, sabe por causa de quê? Por causa do nome de Jesus. E mesmo diante de toda essa situação, eles estavam, como eu posso dizer, eles estavam sendo oprimidos por forças humanas. Havia aí Havia um rumor, uma força humana para que pudesse persegui-los, maltratá-los, subjugá-los, fazê-los sofrer, fazê-los penar. E da mesma forma como tinha essa situação física, espiritualmente também eles eram atacados. Porque se por causa do nome de Jesus eu estava sendo perseguido, se eu o negasse, talvez eu deixasse de ser. Poderia ser, não estou falando poderia. Poderia ser uma situação mais fácil para eu deixar de ser perseguido, eu falar, não, ele não é o Quírios da minha vida. Não, ele não é o meu Senhor. Poderia ser mais fácil essa negação, essa negativa, ou eu falar, não é. Para mim ele não é nada. Para mim ele não é mais o meu Senhor. Se é para eu perder o pouco que eu tenho, então eu não quero. Eles estavam sendo opressos humanamente e espiritualmente. Por isso o apóstolo Pedro por parte de Deus, enviou para eles uma palavra em forma de consolo, em forma de conforto, em forma de pastoreio, mostrando que o Deus é o Deus de toda graça. E graça, Ele é o favor imerecido. Graça é algo que nós não merecemos. Aquilo que dá alegria, aquilo que dá deleite, aquilo que dá prazer, ter a boa vontade, ter privilégio, isso é graça. E o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o Deus da igreja primitiva, é o Deus de toda graça. Eu posso ouvir um amém? O nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso. Ele não nos trata de acordo com aquilo que nós merecemos. Ele é gracioso para conosco. E em momentos de tribulação, em momentos de aperto, em momentos de aflição, muitas das vezes a gente poderia esquecer, ou existem pessoas que esquecem quem realmente Deus é. E o apóstolo Pedro quis lembrar a igreja da Ásia Menor, não esquece, Ele continua sendo o Deus de toda graça, o Deus que é bondoso, o Deus que te ajudou, o Deus que te tirou do fundo do poço, o Deus que estendeu a mão para você na hora que você precisava, o Deus que te restaurou, que te tirou do reino das trevas e te trouxe para a luz. Esse é o seu Deus, não esqueça disso. Ele é o Deus de toda graça. 1 Pedro 3,7 diz assim: graça pelo qual nós fomos feitos herdeiros. Herdeiros por meio de quê? Por meio da nossa fé. É a nossa fé que nos faz herdeiros, é o que nos permite a ligação com o Senhor. É por meio da fé. É por meio de eu acreditar no que Ele pode fazer, do que Ele já fez e no que Ele ainda pode fazer na minha vida. Relembrar todos os dias, todos os momentos, Ele é o Deus de toda graça. Eu estou com a conta cheia de dinheiro, Ele é o Deus de toda graça. Eu estou
vermelho, Ele é o Deus de toda a graça. Eu tenho um tanto de coisa para fazer amanhã, Ele continua sendo Deus de toda a graça. Independente dos problemas, das situações que nós enfrentamos ou que nós temos que enfrentar amanhã na segunda-feira, Ele continua sendo Deus de toda a graça e Ele é o nosso Deus. Eu queria te lembrar desse cuidado dEle para conosco nessa noite. O Deus de toda a graça, Ele continua com você. A mão desse Deus continua a te guiar, a te nortear, a cuidar de você. Aleluia. Segundo, então, o primeiro, quem que Ele é? Ele é o Deus de toda a graça. Segunda situação, o que Ele fez? Esse Deus de toda a graça, Ele fez o quê? O texto diz assim, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Em Cristo, irmãos, nós somos chamados à glória de Deus, uma glória que já é manifesta espiritualmente hoje conosco. Nós temos ela por meio da fé, nós temos ela por meio do nosso espírito, mas ela se dará fisicamente no porvir, no futuro. Ela é hoje, ainda nós percebemos essa glória por fé, porque nós estamos ainda diante ou no meio de situações que nos atribulam, mas vai chegar um dia em que essa glória ela será perfeita, ela será completa nas nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Essa glória um dia ela vai ser perfeita. Hoje ela já é abundante sobre nós e graças a Deus por ela, mas ela ainda, nós não conseguimos perceber ela na totalidade. Na totalidade ainda não, mas nós já temos uma parte, nós já percebemos essa parte. Como e onde? No nosso espírito. Deus comunica com a gente e essa graça dele, essa glória dele, essa vida dele, ela é manifesta em você e em mim. E no futuro, ela será plenamente revelada. É o mesmo Deus, 1 Pedro 1,15, que antes de o conhecerem, o buscou e o chamou. E o chamou, se possível ou se puder, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim, olha, que pode até ter um sofrimento se necessário, mas Ele nos chamou no fim das contas, para a sua glória, para a sua majestade, para o seu esplendor. Para isso você e eu, nós somos chamados, amém? Então quem Deus é? Ele é o Deus de toda a glória. O Deus de toda a graça, perdão. O que Ele fez? Ele em Cristo, Ele nos chamou à sua glória eterna, ou à sua eterna glória. E Ele fez isso por quê? O que pode acontecer, ou o que Deus pode permitir acontecer conosco? O texto continua dizendo que depois de vocês terem sofrido por pouco tempo. O texto diz por pouco tempo. Para alguns, um pouco tempo pode parecer uma eternidade. Mas o pouco tempo nosso aqui, se comparado com a nossa eternidade com Ele, eu posso falar que é nada. Eu comparar o meu tempo de sofrimento de vida, eu tenho 42. Comparado com a eternidade, é nada. Essa é a comparação que eu estou querendo fazer para os irmãos. Pode parecer ser muito olhando pela minha ótica aqui, pela minha visão míope, pela minha visão pequena. Olha, depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, aí você fala, não pastor, pelo amor de Deus, eu já sofri, foi muito nessa minha vida. Eu já estou querendo chegar naquela parte dos exaltados serem humilhados. Eu já estou cansado de ser humilhado. Eu já quero a outra parte. Mas essa parte a gente não sabe qual que é o tempo certo ainda. Eu queria que fosse para ontem, mas eu não tenho como falar. Vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. Eu sei que qualquer sofrimento que eu tenha diante da eternidade, da majestade de Deus, da glória que eu vou apreciar diante dele pela eternidade, por um tempo incalculado, o meu tempo de sofrimento aqui não é nada.
ou qualquer situação que eu possa passar aqui, comparado com a eternidade, não é nada. Nada, 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 é irrisório. Não tenho como comparar algo finito com algo que seja infinito. Não tem a mínima chance. Irmãos, por que que ele permite? Por que que Deus permite o sofrimento? Irmãos, esse chamado, ele também, o nosso chamado, né, para a vida cristã, também permite a gente passar por sofrimentos. E o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. O maior exemplo que nós temos para isso é o exemplo de Jesus. Jesus, ele se entregou no nosso lugar. Foi feita uma troca na cruz do Calvário, no Gólgota. Ele se entregou, ele sofreu, ele carregou sobre ele tudo o que a humanidade deveria levar sobre ela. Caiu sobre um único homem, sobre um único justo. E o texto é até engraçado, que diz que o que parecia ser a maior injustiça se tornou a maior prova de graça, de amor de Deus, que foi o Senhor Jesus se entregando para que hoje nós aqui como povo, como igreja, pudéssemos ter novamente acesso a Ele. E Ele permite passarmos por situações que muitas das vezes não gostaríamos ou não queríamos de passar, porque o sofrimento, ele nos molda. Algumas situações que são ruins, ela nos ajuda a sermos pessoas melhores. Porque muitas das vezes o sofrimento nos ensina. Ah, eu quero sofrer então para ser um grande sábio. Eu não. O senhor quer, pastor? Não. Eu prefiro a misericórdia dele, que ele me dê a sabedoria pela misericórdia, sem eu precisar passar por sofrimento. Mas tem hora que é inevitável. O sofrimento nos aperfeiçoa. Algumas situações que não gostaríamos de passar, nós passamos, nos ensina a ser pessoas melhores. Nos ensina a ser homens e mulheres melhores. O chamado à glória, ela é também um chamado ao sofrimento. Nós temos que estar certo que o Deus que nos chamou, Ele está ao seu lado, ou ao meu lado também, no momento de sofrimento, e sempre com mão poderosa, para nos guiar, para nos livrar, para nos moldar, para nos nortear, para nos guiar. Essa é a vontade dele. Eu lembro do início do livro de Atos, a igreja estava dispersa, podemos assim dizer, porque Jesus havia morrido, Jesus já havia falado para eles tudo o que iria acontecer. Nós percebemos nos evangelhos. Aí no início do livro de Atos, a igreja está lá agora. O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. Veio o rei e pegou um apóstolo e decapitou. Chegou, pegou o segundo, mandou prender numa escolta fortíssima. A igreja fez, ou aquele ali, o início da igreja, fez o que Jesus havia ensinado. Olha, ore. E eles foram orar, e eles foram ter comunhão com Deus. E na comunhão com Deus, sabe o que Deus fez? Deus cuidou. Porque o líder da igreja estava preso. Quando a gente vê lá Atos 12, não tinha a mínima chance de Pedro sair. A Bíblia diz que tinha várias escoltas com muitos soldados. E também é o primeiro texto. Isso aí é uma das coisas inúteis que a gente aprende no seminário. Que é a primeira situação de um portão automático. Que a palavra diz que Pedro estava preso, mas que o portão abriu automaticamente. A gente fica rindo porque no seminário a gente aproveita o tempo para discorrer sobre diversas coisas. E a palavra diz que milagrosamente a porta foi aberta e Pedro saiu. E a palavra diz que ele estava dormindo. O anjo foi lá e cutucou ele. Ele, voltou a dormir. Cutucou ele de novo. Veste sua roupa, pega sua cinta e vem. Imagino eu que ele saiu sonâmbulo, como se fosse um sonâmbulo. E a palavra diz que quando ele deu por si, ele já estava fora da prisão. E aí ele foi para onde os irmãos estavam reunidos.
Abre aí, sou eu. O pessoal que estava dentro assim, eu vou abrir, não, abre aí, sou eu. E o povo orou, pediu a Deus para trazer o livramento. E na hora que Deus fez, eles não sabiam como fazer. A igreja naquele momento ainda estava sem saber ainda, sem ação. Independentemente da perseguição ou do momento difícil que nós passamos, irmãos, a gente pode não saber de tudo, mas Deus continua cuidando de nós. Deus continua com o controle de todas as coisas. Podemos até passar por um momento de sofrimento, mas o sofrimento ele vai produzir em nós pessoas melhores. Ele vai produzir em nós situações em que nós podemos nos aproximar mais de Deus. Ah, o sofrimento é todo difícil. Eu quero sofrimento? Não, eu não quero. Mas é inevitável para o homem passar. Quem dera se nós pudéssemos escolher não passar. Só relembrando. Então, 5 pontos. O primeiro era quem Ele é. Deus de toda a graça. O que Deus fez? Ele, em Cristo, Ele nos chamou a sua eterna glória. E o que Deus permite? Que é o terceiro item. Ele até nos permite passarmos por sofrimentos, por adversidades, por lutas. Pode parecer uma eternidade para a gente, mas comparado à eternidade, é o que o apóstolo Pedro diz: sofrido por pouco tempo. E agora eu quero te falar o que Deus faz e o que Ele vai fazer na sua vida nessa noite. Diz assim o texto: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Diga amém. Ele há de firmar, diga amém. Ele há de fortificar, diga amém. E Ele há de te fundamentar, diga amém. Isso é o que Deus vai fazer, ou Ele já tem feito e continuará a fazer em nós. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. As provações que nós passamos, elas ajudam a formar o nosso caráter. E os cristãos, irmãos, estavam perdendo bens, perdendo a liberdade, alguns sendo mortos, mas mesmo assim, eles não seriam vencidos pelo inimigo, porque essas lutas tinham um propósito. Elas tinham um propósito, que era fortalecê-los na fé, que era fortalecê-los em Cristo. E isso pra gente aqui, pros nossos dias hoje, independente do que você tem passado, eu quero te dizer que o propósito final é você ser fortificado em Cristo, é você se tornar uma pessoa melhor nele, é você se tornar uma pessoa que olha mais para Ele, uma pessoa que não se desvia do caminho dele. Por isso, Ele quer nessa noite te aperfeiçoar. E a palavra grega é catartizo. Não tem acento, então para mim é catartizo. A palavra pela qual nós entendemos aperfeiçoar. E aperfeiçoar a gente lembra lá de Filipenses capítulo 6. Diz que aquele que em vós começou uma boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E essa mesma palavra grega, catartizo, ela lá em Mateus capítulo 4, no capítulo 4, eu acho que é versículo 3, se não me falha a memória, era a mesma situação dos discípulos que estavam remendando as redes, fortalecendo, fortificando as redes, para quê? Para terem uma boa pescaria, para que o fruto do trabalho deles não fosse embora. E nessa noite, irmãos, a palavra para a sua vida é que o Senhor quer aperfeiçoar a obra dele em você. Ele continua a aperfeiçoar a obra dele na sua vida, e isso faz parte do cuidado dele para conosco, para com a igreja. Deus usa o sofrimento para reparar as falhas do nosso caráter e nos tornar pessoas íntegras. E quando eu aceito com humildade o sofrimento, ele vai aperfeiçoar espiritualmente o cristão. O sofrimento pode até vir e ele vai me tornar uma pessoa melhor, ele
Ele não vai fazer de mim um murmurador, um queixador, uma pessoa que fica resmungando. Não vai. Pode até vir o sofrimento, mas para a minha vida, para a sua vida, vai nos aperfeiçoar para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas mais quebrantadas, para sermos pessoas mais íntegros nos nossos valores. E a palavra diz que Deus, Ele vai continuar aperfeiçoando a igreja, restaurando a igreja, completar o que está faltando, prover o que ainda não. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Segunda palavra, quando ele fala assim, olha, o mesmo Deus, Ele há de firmar. Firmar é esterizo. Essa expressão, irmão, significa que Deus quer trazer sobre a sua vida e sobre a minha vida solidez. Ele quer fazer de nós pessoas sólidas, pessoas firmes, pessoas que não andam e não ficam para qualquer vento. Hoje o vento está para lá, eu acordei para virada. Hoje está para cá, eu acordei 100%. Deus não nos quer assim. Deus, Ele quer nessa noite te firmar. Ele quer nessa noite te tornar sólido. Ele quer nessa noite te tornar estável. Ainda que seja por meio de provações, Ele vai fortalecer o seu e o meu caráter, nos fazendo pessoas firmes, nos fazendo pessoas resistentes. O sofrimento, até o sofrimento, quando ele é recebido com discernimento, ele atua como treinamento espiritual. Irmãos, eu não estou fazendo apologia para recebermos sofrimento. Por Deus, não. Por mim eu não quero. Eu não quero, passa a vez, né? Igual o Chapolin, eu não quero. Mas se eu tiver que passar, que seja para eu ser aprovado. Se eu tiver que ser provado, que seja para ser aprovado. Se tiver que acontecer alguma situação, que seja para amanhã ou depois, eu estar com o meu olho brilhando mais para Jesus, para eu estar com o meu coração mais ardendo para Ele, mais ardendo para o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Que seja dessa forma, diga amém. Se você concorda, amém. Irmãos, então a primeira situação, Ele aperfeiçoa. Segunda, Ele te firma, Ele te torna sólido. Terceiro, Ele te fortalece. Estemu significa renovar o seu vigor interior, a sua força interior é o que Deus, Ele quer fazer nessa hora na sua vida, ou nessa noite na sua vida. Ele quer te fortalecer, e Ele vai começar de dentro para fora. Ele vai começar dentro de você. Ele vai te fortalecer como? Primeiro separando o que tem que continuar e o que tem que ser retirado. Ele vai te fortalecer, te ensinando, olha, esse caminho aqui, olha, não é o melhor. Vai por esse aqui. Ele vai começar a te fortalecer, te dando estratégia espiritual. Estratégia espiritual, irmão, vai começar com oração, vai começar com jejum, vai começar com leitura da palavra. Ele vai começar com beabá, com o básico. Ele não vai começar você a sapatear, a rodear, a fazer o que for, se o básico do básico ainda não tem. Irmãos, eu gosto do reteté, eu também gosto. Mas não adianta eu chegar aqui e dar um aduga no pastor Demir, ele dá um aduga em mim, eu caio para lá, eu saio rodopiando aqui, ou eu começo a falar terra, terra, e se eu sair daqui do mesmo jeito? O que vai adiantar? Aí amanhã vai ser mais uma segunda, depois vai ser mais uma terça. Aí uma semana vai virar um mês. O mês vai virar um ano. Um ano vai virar um século. E a vida vai passar. Deus quer te fortalecer nessa noite. Eu lembro, eu era adolescente. Tinha uma música que nós cantávamos. Em tua presença
Sou fortalecido em tu. Eu vou ser fortalecido aonde? Aonde que eu vou ser fortalecido? É diante dele. É com a vida dele para a minha vida. Eu até quero, irmãos, que a gente saia até chispa de fogo aqui na hora que a gente estiver orando. Mas não adianta nada se no beabá eu estou sendo reprovado. Na primeira luta que vem, pastor, eu começo a soltar um palavrão aqui. E a gente tem vídeo na internet de um pastor pregando e por força do hábito, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Deus quer nos fortalecer, irmãos. E Ele quer nos fortalecer para sermos pessoa melhor. Não é para eu ser melhor do que o Érico. Não, Deus me dá a graça porque eu quero cantar melhor que ele. Eu quero cantar mais afinado que ele. Deus não vai nem... A gente vê tantas coisas que acontecem, irmãos, que o caminho é o contrário do fortalecimento. E só a pessoa não percebe que o caminho que está trilhando é ruim. Porque todo mundo vê se está ou se não está. Porque o que é de Deus testifica. O que é de Deus, Deus confirma. Deus dá essa graça. E nessa noite Ele quer te fortalecer. Se você está afundando, eu quero te falar que como Pedro estava, ele foi perguntar, ele viu Jesus de longe, ele falou: quem que é você? Você é mesmo Jesus? Se é, deixa eu ir ter com você. A palavra diz que ele foi, que ele andou. E estava tudo bem até aí. Mas ele sentiu o vento e percebeu: ó, isso aqui não é para mim. Eu não deveria estar aqui. E a palavra diz que ele começou a afundar, mas a palavra diz que ele chamou: Jesus, socorre-me. E sabe o que Jesus fez? Segurou ele pela mão e o levantou. Eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor, Ele quer te fortalecer. Ele segura você pela mão dEle, Ele te levanta pela mão dEle, Ele te fortalece nessa noite. Nessa noite Ele quer que você saia daqui fortalecido, fortalecido pela graça, pela misericórdia dEle. E a misericórdia dEle te alcança nessa noite, chega até a sua vida nessa noite. Se você concorda, diga amém. Amém. Sobre o cuidado de Deus que o apóstolo Pedro nos ensina nesse texto, ele começa nos mostrando quem que Ele é. Ele é o Deus de toda graça. O que Ele fez? Ele nos chamou para a sua eterna glória. O que Deus permite nas nossas vidas? Ele até permite um pouco de sofrimento. Ele permite. E o que Ele faz nas nossas vidas? Ele nos aperfeiçoa, Ele completa, Ele provê o que está faltando, Ele completa o que nós precisamos. Ele nos firma, Ele nos torna estável, Ele nos torna resistente. E eu falei o terceiro ponto, Ele também nos fortalece, Ele nos enche de força, Ele dá força para aquele que não tem nenhum vigor. Nessa noite, essa palavra é para você. O Senhor, o Deus da força, Ele renova a sua vida, meu irmão. Nessa noite Ele renova a graça dEle sobre você, Ele renova a graça dEle sobre você, te dando força. E por último, que a palavra temeliou, Ele te estabelece. Então, faz, Ele te aperfeiçoa, Ele te firma, Ele te fortalece. E agora por último, Ele te estabelece. Ele coloca você num estabelecimento, num lugar firme, num fundamento firme. Ele te torna um alicerce, Ele te torna algo firme, Ele te faz uma situação, uma pessoa firme. E Ele te coloca sobre Ele mesmo, que é a rocha mais sólida, que é a rocha mais firme. Irmãos, Deus pode até usar, Ele usa o sofrimento para nos firmar a fé. Ele torna com isso a nossa vida espiritual estável e a nossa vida espiritual resistente.
As provações, na verdade, elas firmam e fortalecem a nossa base, que é Cristo Jesus. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 4 verbos que o apóstolo usou. Para quê que Deus faz isso nas nossas vidas? Para que Ele te aperfeiçoa? Para que Ele te firma? Para que Ele te fortalece? Para que Ele te fundamenta? Para que Ele te deixa sólido, firme? 1 Pedro capítulo 5, versículo 11. Vamos ler todos de pé? 1 Pedro capítulo 5, versículo 11. Para que a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele te firma, Ele te fundamenta, Ele te fortifica e Ele te estabelece para que a glória continue sendo para Ele para sempre, pelos séculos dos séculos, para sempre e sempre. E o domínio, a palavra grega é kratos, que significa força, vigor, poder forte, uma ação poderosa, uma obra de poder. Deus, Ele faz tudo isso nas nossas vidas. Ele te estabelece, Ele te firma, Ele te fundamenta e Ele te aperfeiçoa para sermos pessoas melhores, sim, mas no fim das contas, para que a glória continue sendo dada para Ele, que é de direito para sempre, 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 pelos séculos dos séculos, por todos os dias, a glória é para Ele. E Ele nessa noite, Ele te trouxe aqui, nessa noite, ou nesse momento que você está acompanhando pela internet, o Senhor, Ele quer fortalecer, fundamentar, edificar, solidificar, te tornar estável. Ele quer fazer isso para que o nome dEle continue a ser glorificado, para que a obra dEle continue avançando, fazendo com que novas pessoas sejam incluídas nessa família, para fazer com que novas pessoas tenham a oportunidade de mudar de vida, como aconteceu conosco. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Ele mudou as nossas vidas, Ele nos transformou. E Deus nessa noite, Ele quer continuar a te transformar. Deus nessa noite, Ele quer continuar a falar no seu coração. Ele quer continuar a abençoar, a te firmar, para que a glória continue sendo dada a Ele para sempre. E aí eu queria que você, em pé do jeito que você está, fechasse os seus olhos por um instante. O que você tem vivido? Você tem conseguido ver o cuidado de Deus para com a sua vida? Pense aí com seus botões. No seu dia a dia, na sua rotina, você tem percebido o cuidado de Deus para com você? Irmãos, aí os discípulos estavam sendo dispersos, perseguidos, perdendo bens, sendo injustiçados, alguns mortos. Mas Deus usou a vida do apóstolo Pedro para enviar para ele uma palavra. E essa palavra que serviu para eles, serve para nós nessa noite. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória, mesmo tendo passado por algum tipo de sofrimento, por um pouco de sofrimento, Ele há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e há de fundamentar.
a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que Deus nessa noite, Ele quer continuar a falar com você. Ele quer te fortalecer. Como Ele fortaleceu a igreja na Ásia Menor. Ele quer firmar os seus pés. Nessa noite Ele quer firmar os seus pés. Ele quer aperfeiçoar a obra que Ele começou na sua vida. Começou lá no dia da sua salvação. Ele quer aperfeiçoá-la. E Ele aperfeiçoa em nós por meio da santidade. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher mais santo do que você tem sido. Ele quer fundamentar, Ele quer te colocar sobre um alicerce sólido e firme nessa noite. Por isso que Ele te trouxe aqui. Se você me permitir, eu quero orar por você. Oh Senhor Jesus, nessa noite, oh Senhor Jesus, nessa noite continue a falar conosco. Veja, ó Deus, cada um que chegou neste lugar, cada vida, ó Deus, que saiu da sua casa e veio até aqui. Ó Deus, e nós lançamos a sua palavra. Ó Deus, e a sua palavra, ela nos ensina, ela nos molda, ela reafirma, ó Deus, quem nós somos em Ti. A Tua palavra nos ensina, nos mostra quem nós realmente somos. E independentemente da forma que nós chegamos, ó Deus, nessa noite fortaleça-nos como igreja. Fortaleça-nos como povo. Aperfeiçoa, ó Deus, a sua obra que o Senhor começou em nós. Aperfeiçoa, Senhor Jesus. O Senhor sabe, ó Deus, as coisas que precisam ser trabalhadas e aperfeiçoadas em nós. Firma, ó Deus, os nossos pés sobre a rocha. Firma os nossos passos. Não permita, ó Deus, passos vacilantes, passos em direção errada. Ó Deus, trilharmos caminhos, ó Deus, que nos afastam de Ti. Senhor, nessa noite continue a falar conosco. Aperfeiçoe, firme, fundamenta, ó Deus, fundamenta em nós, fundamenta Jesus nos nossos corações. Solidifica Jesus dentro de nós. Ó Deus, nós não precisamos de mais nada. Jesus é o suficiente para nós. Jesus é o suficiente para nós. E nessa noite nós reafirmamos isso. O Senhor é suficiente para nós. Nós te chamamos, Senhor Jesus. Nós te chamamos nessa noite. Nós te invocamos. Ouça desde os altos céus. Ouça o nosso clamor. Ouça o chamado da tua igreja. Nós te chamamos neste lugar. Nós te invocamos neste lugar. Ó Deus, ouve, ó Deus, ouve o clamor do teu povo. Ó Deus, estabeleça o teu povo. Senhor, nós oramos a sua palavra. Nós oramos, ó Deus, faça tudo isso acontecer em nós, ó Deus, para que continue sendo sua, para que o seu nome
firme a sua obra, continue a avançar, para que novas pessoas, ó Deus, possam se render diante do Senhor, ó Deus, e que nós sejamos instrumentos para isso acontecer. Senhor, tira do nosso meio timidez, todo atraso, toda ziquezira, toda trava, Senhor, tira, afasta todo medo, afasta no nome de Jesus, tira toda frieza, oh, em nome de Jesus, vai embora, eu te denuncio, no nome de Jesus, vai embora, oh, toda tristeza vai embora, toda depressão agora. Veja a luz do Senhor brilhando na sua direção. A luz do Senhor dissipa todas as trevas na sua vida. Nessa noite o Senhor brilha a luz dele sobre ti e remove escuridão. Oh, aleluia, aleluia, oh Deus, ajuda, livra o seu povo, livra, ó Deus, de quem está preso em depressão, livra nessa noite, ó Deus, brilha a tua luz, brilha, Deus, por misericórdia, não é porque merecemos, Deus, é pela sua misericórdia, brilha sobre nós, ó Deus, fundamenta o teu povo em ti, brilha sobre nós, nós te chamamos nessa noite, nós invocamos o nome do Todo-Poderoso, ó Deus, faça isso acontecer em nós, para que o seu nome continue a ser levantado para sempre, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Senhor, no nome de Jesus, tira toda voz contrária. Oh, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, anima o teu povo, dá ânimo, dá força. Oh, em nome de Jesus, traz vigor para quem não tem nenhum. Restaura, Deus, os corações deste lugar. Senhor, tira o coração, ó Deus, de pedra e dá um novo coração, e dá um coração de carne. Ó Deus, como teu povo, como sua igreja, nós te chamamos nessa noite. Continua, ó Deus, a cuidar de nós. Nós carecemos do seu cuidado, ó Deus. Cuida mesmo de nós, cuida mesmo da tua igreja estabelecida neste lugar. Essa é a nossa oração. Se você concorda, querido, diga amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça nessa noite, que Ele te fortaleça neste lugar, que Ele te firme, que Ele te estabeleça, que Ele deixe os seus pés firmes nele, que é a rocha principal. Que Ele te fundamente sobre Ele mesmo, sobre o que é certo, sobre o que é correto, e que nós possamos dar a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. O Senhor te abençoe, meu querido.